Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar com vocês uma curiosidade, né? Uma certa feita eu estava ministrando uma aula e um aluno perguntou para mim quantos animais havia na arca e quais eram as dimensões da arca de Noé. Pois bem, a Bíblia dá algumas recomendações, ou melhor, Deus dá algumas recomendações a Noé, no capítulo 6, capítulo 7 do livro do Gênesis. Tá? Lá nós temos algumas recomendações de Deus a Noé, com respeito à quantidade de animais e etc. Ok? Porém, o que me chama mais a atenção é sobre as dimensões da arca. Obviamente eu vou falar aqui sobre a quantidade dos animais que provavelmente havia na arca de Noé. Mas eu quero falar um pouco sobre as dimensões da arca de Noé. Em Gênesis capítulo 6, no versículo 15, Deus deu a recomendação a Noé, dizendo: deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Então a gente percebe que a arca de Noé ela tinha 300 côvados de comprimento, tinha 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Apesar de não conhecermos as dimensões exatas do côvado, naquela época, posteriormente, ele passou a medir 45 centímetros. Mais ou menos isso, 45 centímetros, ok? Então, conferindo a arca, as dimensões aproximadas dela, seria, por exemplo, 137 metros de comprimento. Se ela tinha aqui, digamos, 300 côvados de comprimento, então seria mais ou menos, aproximadamente aí, de 135 a 137 metros de comprimento. Ok? Ela tinha também, segundo a Bíblia aqui, 50 côvados de largura. Então, seria mais ou menos aí 23 metros de largura, tá? Da arca. A arca de Noé tinha 23 metros de largura, 137 metros de comprimento e 13 metros de altura, tá bom? Então, 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 13 metros de altura. Tá? Vamos fazer aqui uma suposição. Um navio com tais dimensões teria um deslocamento de 20 mil toneladas e uma tonelagem bruta de 14 mil toneladas. Sua capacidade de carga equivalia a de 522 vagões para transporte de gado, ok? Cada um dos quais com capacidade para 240 ovelhas. Somente 188 vagões seriam necessários para abrigar 45 mil animais do tamanho de uma ovelha. Deixando assim 3 trens com 104 vagões cada para a alimentação para a família de Noé, okay? E para a forragem para os animais. Então, estima-se
Hoje, tá? Estima-se hoje em dia em 17 mil, o número de espécies, tá? De espécies de animais existentes, tá? O que torna 45 mil uma aproximação provável, o número de animais que Noé abrigou na arca. Então, havia ali na arca de Noé, provavelmente, tá? Isso não é algo exato, havia lá na arca cerca de aproximadamente 45 mil animais que Noé abrigou na arca. Então, essa é as dimensões da arca. Bom, eu achei interessante em compartilhar isso com vocês e que você ainda que não é inscrito em nosso canal, se inscreva, por gentileza. Eu tenho certeza que conhecer é bem melhor. Que Deus abençoe. Um abraço.